E em contrapartida, eu acho que a gente também não pode. Eu tô aqui olhando porque meus gatos estão enlouquecidos aqui do lado, os três estão surtados aqui. E eu acho que ao mesmo tempo, Fê, a gente não pode colocar a genética como desculpa para não cuidar do seu cachorro, né? Então, Ah, assim, não, então, já que ele é assim, deixa assim, né? Não vou fazer nada com ele, não vou treinar, não vou oferecer estímulo. Tipo, é assim, né? Ele é assim, ele vai ficar assim. Né? A gente tem que saber também a contrapartida de que não se existe um consenso de quanto é genético, quanto é inato, quanto é apreendido, né? é, Dentro de é. um cachorro, né? Então a gente tem que saber que pode ser modificado. De repente, eu não sei até que ponto, mas que sempre tem alguma coisa que possa ser aprimorada no comportamento desse cachorro, tem, né, Fê? Ou mesmo uma questão de manejo, né? Tá, se você não pode mudar alguma coisa, você pode evitar os gatilhos, você pode evitar situações que seriam complicadas ou estressantes para aquele cachorro e aprender a conviver para melhorar a qualidade de vida tanto do cachorro quanto da família também. Eu acho que é exatamente isso. Nossa, tu disse tudo. Eu tinha, né, não tinha pensado nesse aspecto, não que eu não soubesse, mas assim, eu não É, tinha é, pensado neste aspecto, mas, né, então assim, então ele vai ser assim, tá, beleza, então eu vou tentar minimizar isso dentro do ambiente dele, né? não, exatamente. Inclusive, voltando rapidinho no assunto da eutanásia, isso tem bastante a ver com porque a gente estava falando da responsabilidade de cães que se envolveram em alguma situação que gere um problema pro próprio cão e pro tutor também. Uhum, Muitas aí falando desse cachorro que seja o ambiente ou seja do próprio cão que chegou num ponto de que ele se envolveu, ele atacou uma pessoa e aí ele chegou num ponto que a pessoa ou atacou mais de uma pessoa, chegou num ponto que a pessoa, que o tutor perdeu a guarda daquele cachorro, o cachorro foi para uma organização. E aí entra a questão da responsabilidade aqui, né? Então, as organizações aqui elas não se sentem elas não se sentem bem colocando esse cachorro numa família, né? O cachorro que de repente mordeu uma criança ou mordeu alguém que já morava na casa, numa situação que pode facilmente acontecer novamente, né? Então é aí que entra a questão da responsabilidade, né? Da responsabilidade legal mesmo, né? Porque aí se uma organização colocar esse cachorro numa outra casa, e esse cachorro fizer a mesma coisa, ou de repente realmente machucar alguém, inclusive essa organização pode ser responsabilizada, né? Então é aí que entendi. entra a questão de trabalhar os cães que podem ser trabalhados e eles são bem honestos na questão de se não dá para trabalhar algum cão, se eles não têm os recursos ou se não tem alguém disponível para fazer um trabalho mais específico com aquele cachorro, eles consideram que não é justo um cachorro passar muito mais tempo do que necessário num canil, né? Então eles não acham que é digno ou que é uma opção, já que um cachorro não pode ser adotado, ficar a vida toda num canil Um canil, é, ou numa outra entendi. situação que não seja uma família, né? Então é aí que entra essa decisão, né? Eles não, aqui no Canadá pelo menos, não existe eutanásia por falta de espaço, então eles nunca eutanasiam Aham. cães porque eles estão sem canil disponível, Tá. mas por questões de saúde, obviamente, que não tem mais solução, ou questões de comportamento que aí é complicado quando é comportamento a gente pensar se tem solução ou não, porque às vezes é questão de não ter recurso, né? Então, se não tem Uhum, alguém disponível para fazer um trabalho integral com aquele cachorro, o cachorro não tem opção naquele momento, né? Então é assim que eles enxergam, né? Eu não sei se, uhum. para nem dizendo se está certo ou errado, é só Sim, sim. uma questão cultural mesmo. Uhum, entendi. E quando tu teve lá, eu vou te contar um segredo. Eu tô fazendo uma live no Instagram, tá? Ah, tá bom.
Para quem não está entendendo o que está acontecendo aqui, eu estou conversando com o Felipe, o Fê é um amigão meu, trabalhou aqui no Brasil por muitos anos como adestrador e hoje está morando no Canadá e a gente está batendo um papo aqui, meu, muito legal, muito cheio de informação, assim, muito útil. A gente estava falando agora sobre genética, sobre aprendizagem, e eu vou fazer a live rapidinho aqui, só para deixar todo mundo com água na boca, porque na verdade essa live vai estar gravada, obviamente, lá no canal do YouTube. Mas aí depois eu aviso aqui no Instagram. E não, porque eu tô assim, tipo, eu sempre gostei de conversar contigo e não tô puxando o teu saco só porque eu tô gravando aqui, porque a gente sempre teve conversas muito produtivas e é o que a gente falou também, né? Ninguém está julgando nada aqui, mas constatando fatos assim e pensando, aproveitando, né? Tipo, o que, que pode ser aproveitado aqui, né? Tirar lições de cada situação, assim, né? Aí, eu não lembro, eu acho que a gente conversou especificamente, teve algum caso que tu, se não acompanhou diretamente, né, tu estava lá presencialmente na Humane Society, que o cachorro de fato teve que ser eutanasiado, assim, como é que Não, foi isso, assim? aqui infelizmente acontece, né? Não tem, Uhum. até às vezes não é nem uma decisão de, de determinada organização, é uma decisão até que vem de cima, né? Então, às vezes, se o cachorro foi envolvido numa coisa, um incidente que virou público, a própria comunidade, às vezes, quer que isso Cobra isso. cobra uma resposta, né? Cobra, não porque todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente aqui ama cachorro, mas eles são muito responsáveis em relação à segurança, em relação à proteção da comunidade no geral. Então, muitas vezes até uma questão legal, né? Então, e não é nem que o cachorro matou alguém, não é? Não precisa, às vezes não precisa ser nada tão extremo, né? Às vezes é só uma questão de recorrentes incidentes, né? Incidentes recorrentes que aconteceram com aquele cão e podem levar a esse tipo de decisão, né? E para quem tá, né, tipo, para quem tá fora do contexto, assim, é porque a gente, né, vai ter que assistir a live depois lá no YouTube, mas porque a gente estava falando muito eu imagino que a partir do momento que uma sociedade seja tão responsável pelo comportamento dos seus cães, né, ela esteja, se sinta no direito de cobrar do outro que também seja responsável pelo comportamento do seu cão, né, e aí ela também não aceita que um cão doido, né, que saia mordendo e tal, tenha mordido uma criança, que seja, né, se eles sabem que existem tantos recursos para evitar que o cachorro chegue a esse ponto, né, então tem-se o direito tem-se o conhecimento, não vou falar do que é direito ou não, certo ou errado, mas tem-se o conhecimento de dizer, poxa, o cachorro não precisava ter chegado nesse ponto, né? Não, sim, eu acredito que praticamente todas as situações poderiam ser evitadas com uma posse responsável, né? Então nunca é, mesmo que o cachorro tenha algumas questões, né? Mas é Uhum, sempre alguém não cuidou propriamente aí do cachorro e deixou daquela questão. com que ele tivesse acesso ou fosse exposto a uma situação que não era própria, né? Então, Uhum. não é nem que o cachorro está pagando, a pessoa vai pagar, aí o cachorro é mais uma questão de segurança e de uma questão legal, né? De proteção da comunidade. Uhum. É que tudo dentro do contexto que a gente vem conversando faz muito sentido, né, Fê? E mudando um pouquinho, né, mudando um pouquinho, mas ainda dentro do mesmo tema, né? Como é que funciona aí no Canadá a questão de quem pode trabalhar com cachorro?
né? Precisa de uma certificação, não precisa. Aqui aquele segurança que trabalha na rua resolveu ganhar um extra e saiu para passear com os cachorros e se auto-intitulou dog walker, né? Como é que funciona isso aí? Então, o que acontece, na verdade, é que não tem também uma regulamentação oficial, né? Então, não é uma profissão regulamentada assim como no Brasil, Tá? mas o que difere é que as pessoas, geralmente, quando estão procurando por um adestrador, elas vão exigir alguma formação, né? Então, é bem Hum, comum que, se você não tiver essa informação no seu site, eles vão te perguntar e às vezes eles vão até eles vão demorar um tempo para responder de volta, porque eles estão pesquisando em pesquisando a relação. teu respeito. Olha que Exatamente. legal. Então, uma outra coisa que é bem comum aqui é eles pedirem referência. Então, antes de você ir para a primeira aula, eles vão querer que outros clientes deem depoimento sobre você e que Olha. então é bem comum Hum, isso também. Então, não é que praticamente, basicamente qualquer um pode ser adestrador aqui, mas eu acho que uhum. um adestrador que não consiga comprovar ou experiência ou que não tenha Que ele uma estudou, postura, os cursos uma que postura ele mais fez. profissional mesmo, Aham. ou provar que tem uma certificação, vai ter alguma dificuldade para entrar no mercado. Não é que Uhum. precise ter uma certificação, mas realmente é muito mais fácil o mercado vai te aceitar muito melhor se você tiver algum tipo de certificação e tiver outros clientes e tiver realmente conseguir dar mais informação. Eles geralmente são bastante preocupados em quem eles estão contratando então acho que a maior diferença é essa mesmo. Entendi, legal. Eu não lembro como é que aqui no Brasil, eu tenho todas essas informações no meu site, assim, inclusive estou atualizando informações que eu achava que eu não tinha colocado e que hoje eu acho que são pertinentes, né? Mas eu não lembro. Eu lembro agora, assim, de cabeça, de um cliente que me pediu referência, de assim, você pode me passar o contato de um, dois ex-alunos seus, né, para eu falar pessoalmente com essa pessoa e tal. E aí, obviamente, tu pergunta para a pessoa, né, olha, posso passar teu telefone, né? Tu não sai, isso não é lista telefônica, né? É, e eu também não lembro de muita gente querer. Hoje eu vejo aqui que muita gente quer saber com que tipo de metodologia tu trabalha, né? Mas eu não lembro de ter alguém me perguntado que cursos você fez, né, para se tornar Uhum. adestradora, assim. E como é que era? Tu lembra disso aqui? Como é que foi contigo, assim? Ah, sim, não era aí quando acontece as pessoas têm alguma noção eh, bem geral sobre metodologia, mas mesmo isso comigo era bem incomum de alguém perguntar diretamente mesmo sobre metodologia e nunca me perguntaram sobre certificação ou sobre que cursos ou nada mais específico, né? Então, Uhum. acho que isso é uma grande diferença. Tá, entendi. Bom, eu vou encerrar a live, porque eu tenho mais uma pergunta para fazer para o Fê, que tá aqui no meu, como é que fala? Cristo Redentor. Tá aqui no meu Evernote, né? E na verdade eu acho que gente, esse Evernote é uma bodega, ele abre e fecha do nada, assim. Ahn, eu acho que era uma coisa que a gente meio que já conversou, assim, que era a respeito das aulas em grupo, né? Que tu disse que eles têm uma, não sei se pode ser chamado uma preferência por aulas em grupo, Fê. O que que tu Eu não, diria, assim? Porque eu sei que o valor é diferenciado, né? É bem diferenciado das eu não sei aulas. se chega a ser uma preferência, eu acho que a primeira coisa que eles pensam quando Hum. você fala em adestramentos, acho que é aula em grupo. Ah, Então, é? eu acho que é o que eles conhecem, né? Então, quando Ah, eles precisam de adestramento, eles vão, em geral, procurar uma aula em grupo.
E geralmente as pessoas que procuram as aulas individuais são as pessoas que realmente têm um cão reativo ou que têm um problema muito específico, ou que realmente existe, lógico, pessoas que preferem uma aula individual, mas Uhum, via de regra, a primeira coisa que eles pensam quando a gente fala em adestramento é eles vão em algum lugar, então não é na casa da pessoa, obviamente, e eles vão uhum. participar dessa aula que geralmente dura 30 minutos, uma hora, alguma coisa assim, e, Uhum. e vai ter outras pessoas lá e vai ter alguém ajudando eles, né? Nem todas as aulas em grupo aqui são ideais, né? Eu Uhum. conheço algumas aulas que, principalmente aula de filhote, que realmente não tem nenhum controle de latido, que os cães realmente podem, basicamente é uma socialização com com 10, Fique à vontade. 50 minutos de socialização, né? Que não é socialização, é só um Expor o cachorro àquele estímulo não é filhote exatamente fazendo. uma socialização, né, Fê? Não, vira um filhote fazendo bullying no outro, né? Por Putz. 50 minutos. Então, metade vai aprender a fazer bullying, metade vai aprender a ser reativo. E 10 minutos o cachorro vai aprender a ignorar o tutor, né? O Porque tutor, aí o exatamente. cachorro ficou tão empolgado em relação a interagir com outros cães que vai ser impossível para ele prestar atenção na pessoa, né? Porque os outros filhotes são muito mais interessantes. Então, existe também essa aula em grupo aqui que não que realmente não vai ajudar e vai, na verdade, só Mais atrapalhar. atrapalhar do que ajudar, né? Então, como em todo lugar, né, existem os bons e os maus profissionais, né? Uhum, entendi. Mas então é uma coisa mais cultural, assim, né? Ouvir falar em aula de adestramento, a pessoa já pensa na aula em grupo, assim. Sim, sim, e principalmente para filhotes, né? Então, Hum, a questão da aula de filhotes aqui é super, super cultural mesmo. Então, geralmente a primeira coisa que a pessoa vai fazer quando tem um filhote é procurar por uma aula em grupo, né? por uma aula. É, deu uma travadinha aqui no final. Procurar Uhum. por uma aula. Tá, Por uma aula em entendi. grupo, é. Uma aula em grupo, tá. Nossa, eu ia te perguntar uma outra coisa. Gente, a minha cabeça tá desmemoriada. Sexta-feira à noite a gente já tá assim, mais pra lá do que pra cá, né? Que eu ia te perguntar? Sim, de repente, um adestrador individual, assim, na casa do cachorro, para aquele cachorro, ele pode ser, de repente, para um caso um pouco mais complicado, vamos dizer assim, Fê? Sim, sim. Geralmente é mais para um cachorro que é reativo, ou para alguém que Uhum. tem problema entre os cães da própria casa, ou problemas muito específicos que acontecem dentro da casa, né? Que são coisas difíceis de resolver numa aula em grupo. Aula em grupo. Ou se é um cachorro que realmente não se sente confortável com outros cães. Muitas vezes, inclusive, eles vão fazer aulas individuais para preparar o cachorro para poder Poder fazer uma aula em grupo. frequentar a aula em grupo, né. Então, Se tu pensar que aí eles têm toda uma questão de prevenção que a gente já conversou, de suprir as necessidades básicas do cão, porque eles já têm esse conhecimento também, né. Quando precisa de um adestrador, ali individual para aquele cachorro, é porque realmente a coisa é um pouco mais séria, assim, né, de o que sobrou depois de fazer tanta coisa pelo cachorro, é porque realmente é uma dificuldade que não vai, né, não vai resolver assim tão fácil, né. sim, sim. Então, geralmente, eu acho que, como eu agora só estou oferecendo aula individual, né? Então, Uhum. quer dizer, agora não estou oferecendo nada por causa Do coronga. do Coronga, mas eu estou oferecendo aula individual, então eu diria que provavelmente 90% são cães reativos. Uhum. Então, são esses cães que não se encaixam em aulas em grupo, né? E Que eu precisam dessa atenção individual, né. é, exatamente. E falando das aulas em grupo, eu não sei se tu já acompanhou alguma por aí, assim, né, ou se
pesquisou, enfim. Essa pergunta nem estava no nosso roteiro, Fê, não me xinga. Não, pode perguntar o que quiser. Como é que funciona a questão, né, de lidar com socialização e período de vacinação e tal? Porque eu sei, assim, que aqui no Brasil as aulas em grupo, elas ainda não engrenaram, né? Eu já sei de bons profissionais que tentaram montar essa aula em grupo, aula para filhotes, né, especificamente, não só aula em grupo para filhotes. E não conseguiram, né? Não tiveram sucesso porque não teve gente suficiente, porque o veterinário bota na cabeça do tutor que não pode tirar o cachorro de dentro de casa até a última vacina, seja lá com que, né? E a gente perde justamente a janela de socialização. Como é que eles lidam com isso aí? Como é que eles conseguem fazer as duas coisas, né? Não colocar o cachorro, não expor o cachorro a um risco e ainda assim fazer esse trabalho? Então, o que eu vejo aqui é que geralmente, talvez por ter uma incidência de doença menor também, e o clima, não sei, mas os Uhum, veterinários têm uma visão mais tolerante em relação a um filhote indo para uma aula em grupo, desde que tenha. Geralmente eles exigem, vai depender do veterinário, obviamente, mas uhum, geralmente eles exigem as 2 primeiras doses, o que já faz bastante diferença, né? Do que esperar uhum. 3, às vezes 4 do Brasil, né? Então, Faz muita diferença, né, Fê? então geralmente aqui os filhotes têm as 2 doses. Às vezes a Uhum, primeira é a pup, que é tipo com 30 dias. Então, uhum, eles uhum. aceitam. Então, lógico, vai depender do adestrador, vai depender do veterinário também, mas via de regra eles liberam o cachorro para ir para a rua, para ir para uma aula em grupo muito mais cedo do que no Brasil. Ah, entendi. Mas eu imagino que mesmo assim, as aulas em grupo, elas tenham, as aulas de filhotes, elas têm um cuidado maior nesse quesito, Tem, não, tem. doenças, higienização, não é a mesma coisa que seria um ambiente só para aula de cães adultos, assim, já imunizados. Não, obviamente eles exigem a comprovação das vacinas, né, das vacinas que o filhote tenha, né, não todas, obviamente, mas das vacinas que são pertinentes à idade, e, Uhum. e geralmente eles tomam mais cuidado em relação a essas aulas também, né. Tá, entendi. Mas mesmo dos cães adultos, eles também exigem vacinação, né, Legal. então isso faz com que o ambiente seja, de certa forma, mais controlado no geral, né. Uhum, entendi. Fê, o que a gente tinha combinado de perguntas era isso. Eu acho que a gente foi até além, assim, né? Eu vou depois, quando eu vou colocar esse vídeo no YouTube, porque é para lá que ele vai, eu vou colocar o teu endereço. Tu tá com um site já ou só tá com conta nas redes Não, eu sociais? tenho um site, então Ah, quem tiver curiosidade ou quiser saber mais também pode me mandar e-mail ou pode adicionar em alguma das redes sociais. aham. Como é E que é o teu site? Eu não sei qual é. É o é o só o nome nome de da empresa mesmo, .com. perspectivesdogtraining.com. É, Tá, e aí eu tenho as tuas redes sociais, lógico, e aí eu coloco lá na descrição do vídeo e tal, né? Porque se alguém quiser, né, conversar contigo e tal. Mas, meu, sempre muito bom conversar contigo para variar, né? E muito legal, porque mesmo de tanto que a gente conversa hoje, tinha mais informações ainda que eu ainda não tinha, né? Então foi muito bom, certo? que bom. Espero que tenha sido claro e Foi, interessante. foi, Né? super. E, nossa, eu acho que a galera vai pirar, assim. Eu ainda vou ver. Voltou. Ei, a gente veio fazer um encerramento aqui, mostrar para vocês quem são a Sara e a Chelsea, que eu tanto falei. Nossa, Fê, eu esqueço como ela é enorme, gente. Meu Deus. A Tchê. Oh, como a Chelsea mudou de pelagem, Ela tá Felipe. muito mais peluda. Nossa, cara, impressionante. Tá Gente, muito ela mais. não era assim. Não era, eu sei. Café. Tu acha que foi por causa da mudança de clima, né? É o clima, com certeza. Ela Oh, solta muito então. menos pelo, inclusive. Ah, é? Muito menos.
Sim, porque ela precisa de mais pelo pra se manter aquecida, né? Exato, exatamente. Caraca, Fê, como ela tá diferente, velho. E a Sara tosou total ou é impressão minha? Tá usada, porque tinha começado o verão, né? O verão, tinha começado o calor um pouco, né? Aham. Daí agora tá frio de novo, por isso que ela tá com essa jaqueta aqui. Nossa, cara, ela tá até sem bigode, Fê. Tu tosou tudo. Ah, é porque eu levo elas num parque aqui perto, aí elas Hum. vão nadar e vão na lama, aí Que gracinha, né? fica E mais faça. viável assim, né? Quanto que a Sara pesa, Fê? Uns 35 quilos. É, não é tanto assim de uma Não, pra ela é leve, outra. ela é alta, né? Ela é autona. É, só para o povo ter uma ideia, tipo, eu lembro do baile passando por baixo dela, mas sem precisar se É, encolher nem é, nada, assim, né? Tipo, opa, amiga, dá licença, já que você não vai sair da frente, eu passo por baixo, tá tudo certo, né? exato, Caraca, não é tá tão 2 flexível. graus aí, Fê. Tá 2 graus. Mas tá frio pra época, né? Era pra estar mais. Então, era o que eu ia te perguntar, já era pra estar mais quentinho, né? Era. Nossa, Fê, que saudade, como elas estão diferentes, caramba. Meu, olha o tamanho dessa cachorra. E Fê, uma coisa que eu vou te perguntar, assim, só pra gente acabar mesmo. Elas sentiram diferença de escutar português, inglês, assim, tipo, porque eu imagino que agora teus comandos com elas não são mais em português. Não, são. Com elas eu falo. Ainda são? Aham, eu Ah, falo inglês com qualquer outro cachorro aqui, e com ah. elas eu falo português. Ah, é? Mas elas entendem, porque o Blake fala inglês com elas e Então, isso aqui eu ia te perguntar. E o Blake, como é que faz pra ele falar em inglês? Ele fala em inglês e tudo certo. elas entendem, né? É o jeito que ele fala, elas entendem o que ele quer, né? Então, Ah, é? Mesmo comando assim? Tipo, senta, deita ou ele nem pede isso? mesmo, Assim? mesmo, mesmo. Jura, Fê? É muita entonação, acho, né? Nossa, que máximo! Que legal! Ai, que saudade delas. A Chelsea, pra variar, já vazou, né? Tipo, Gente, essa aqui. ela continua maloca, maluca como sempre, né? Mas Ela ela tá com tá. menos cara de doida, Fê. Hum? Ela tá com menos cara de doida, A assim, Sarah? sabe? Não, a Chelsea. Nossa. Tá mais velha, né? Ela tá com 5 anos. Peraí que travou. Fala de novo. Ela tá com quantos? 5. E a Sarah tá com 7. Ah, tá. É ela, nossa, ela tá com bem mais cara de, sabe, tipo, moça comportada agora, assim. Só Tá, que, não, uma hora tem que amadurecer um pouco, né? depende, o Pingo tá com 10 e continua daquele jeito, tá? É. Pingo. Ah, a Cara, ela Sarah tá com também. 6. O Bali sempre foi bem mais velho do que ela, né? O Bali vai fazer 11, Fê. Mas ele tá bem, né? Tá bem, com aquilo que eu já te falei, tá ficando mais rabugentão, assim, mais mal-humorado, e não dá conta muito mais de atividade física, daquelas coisas de bola, bola, bola. Nossa, tu vai me agradecer muito por elas em cima da cama, né? Ah, não, não tem problema. Blake vai me amar de paixão, assim, tipo, nunca mais. Ele não liga, ele mima elas o dia inteiro. Sério? Uhum. Acho não. Cara, que saudade delas, gente. Que delícia. Mas eu tô vendo que a Chelsea já quer descer, né? Tipo, ela já Quer, quer quer, sair. quer. Ela não. Elas querem pro quintal, elas gostam do quintal, né? Ah, é, por que será, né? Eu imagino. Mas tu não deixa elas assim, soltas no quintal o tempo todo, assim, Não, tipo, não, deixa. não Não pode, os vizinhos deixa, né? reclamam se deixar solto É, no quintal o dia inteiro. enlouquecem, né? Não, e eles acham que o cachorro tá só no quintal, mesmo que a porta esteja aberta, que aqui não, ninguém deixa, né? O cachorro no, Ah, no é? quintal, só no quintal. As pessoas deixam no quintal por 10, 15 minutos. Então aqui mesmo que deixa a porta aberta, eles acham que o cachorro não tem acesso à casa, e aí Mentira. eles ligam, reclamam. Não ligam pra gente, ligam pra, Pra Humane Society, no caso. e reclamam. Sério, Fê? Uhum. Caraca, que nem aqui no Brasil, né? Cachorro o dia inteiro preso no quintal, Ah, não, faça aqui chuva, não, faça não existe. sol, nem pensar, né? Nem pensar. Não, mas eu digo Nem no assim, verão. tu não deixa elas deliberadamente assim, tipo, por Não, mais não, não, que não. fosse permitido, porque eu vejo, né, tipo, aqui, agora que eu tô no sítio e tal, eu já te mostrei como é que é aqui, né, Uhum. o espaço e tal. É, eles querem muito sair, né? Isso é óbvio que eles querem. Mas eu já fiz um teste assim, de tipo, ai, vai, fica lá fora e me deixa aqui dentro cuidando da vida, trabalhando e tal. Ah, eles querem entrar, né? Não, daí eles querem entrar.
Mas, assim, eu não sei aí, o teu quintal é de fundo, né? É, de fundo. É, mas aqui eles têm acesso à rua. E isso, nossa, gente, dificulta bastante, assim, né? Eles acabam É, sabendo que ir para o quintal é sinônimo de fazer bagunça, né? não. Mesmo aqui, tem vizinho que tem criança, então se elas ficarem lá sem Vai vir supervisão, elas vão acabar causando, né? latindo. É. Tá. É, aquela história de que, né, o manejo determina pra caramba o comportamento do cachorro, né? Exato, Tá exatamente. bom, eu juro que agora eu parei de fazer entrevista, porque deu só 1h30. Ai, mas eu tava com muita saudade. Quer dizer, eu continuo com muita saudade delas, né? De vocês e tal. Ai, bons tempos, viu? Pois é. A Sara tá de bigode branco, é impressão minha, Felipe. Tá? Olha aqui. Cara, é que às vezes dá Essa reflexo. luz não tá ajudando, né? Mas ela tá com bigode, né? Tá Caraca, tudo branco. Fê. Ela não tinha esse bigode. Não, mas ela tá com 7 anos, né? Pro tamanho dela. Até que, pra quem não sabe, né? Tipo, a Sarah é um Schnauzer gigante. Cara, ela tá muito diferente, assim, tosada e com a luz É. batendo de fundo. Eu fiquei olhando e falei, meu, que raça é essa? Ainda mais de, né, orelha cortada e tal. Qual que é a Não fui eu que expectativa? cortei, mas. Então, eu ia dizer isso agora. Eu ia dizer, não, já veio assim de fábrica, não foi o Felipe que escolheu isso, né? Não, nunca Mas faria. qual que é a expectativa de vida de uma raça dela? 10, 11, 12 no máximo. Sério? Eles já, por eles terem eles não são tão pesados, mas eles têm já esse osso mais alongado. é, então é bem comum deles terem câncer de osso, alguma coisa Hum, desse tipo, né? Então, tá, acaba entendi. encurtando bastante. É uma diferença significativa de expectativa de vida do Border, né? Porque o Ah, Border vai o quê? é. 16? Fácil, né? Não, Vai, quer dizer, né? não fácil, mas Não bem fácil, mas é. frequentemente, é. Aham. Agora, um Schnauzer gigante já entra por uma expectativa de cachorro gigante mesmo, né? Tá, entendi. Mesmo não sendo molosso e Mesmo não tal, sendo né? molosso. Aquele cachorro mais pesado, né? Ai, gente, obrigada por trazer elas, por deixar elas subirem na cama. Não, obrigado eu. Que delícia. Agora a gente encerra de verdade. Vai, só a gravação, viu? Não me desliga na minha cara, tá? Tchau, gente. Tchau. Fê.